Porque a Bíblia diz uma coisa: abre a tua boca e eu encherei. É o que acontece comigo. Pode acontecer contigo. Abriu a boca falando as coisas divinas, ouviu? Amém? Mateus 17 fala da transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias. E Pedro pergunta se deveria fazer 3 tendas. O que o Senhor quer dizer com isso, além de mostrar que Jesus era o Filho amado de Deus? Bonita pergunta. Eu tenho dito e vou repetir. Desde menino, desde criança, eu ficava assim, prestando atenção na escola bíblica dominical, prestando atenção nos cultos, principalmente nos estudos bíblicos. E eu sempre ficava aqui assim, tem alguma coisa. Porque diz que Moisés morreu. Está escrito lá no Velho Testamento. Com 120 anos, enxergava bem, cheio de saúde, não entrou porque ele recebeu uma ordem que era para falar para a rocha e ele estava bravo com o povo, né? O que Deus tinha que ver com a idiotice dos patrícios dele? Não, bem, bateu na rocha. Deus não desmoralizou Moisés. Deu água. Mas Deus chama ele em particular porque fizesse isso. Que ordenei bater uma vez, falar outra. Porque a rocha representa Jesus. E Jesus só foi ferido uma vez. Não será ferido outra vez. Entendeu? Quando Moisés bateu a segunda vez, aqui ele estava dizendo: o povo de Israel não vai aceitar a rocha eterna. Entendeu? Então, Moisés morre e a resposta, 50% da pergunta, está, se não me falha a memória, no versículo 9 de Judas. Sabe, se um grupo de teólogos cheio do poder do Espírito Santo se reunisse estudando a epístola de Judas, cada versículo, então, pegar um versículo e dissertar sobre esse versículo, cada versículo daria um capítulo. Porque Judas tinha um dom específico divino, que ele pegava uma enorme história e sintetizava resumo do resumo bem claro. Entendeu? Cada versículo é um capítulo. No entanto, a epístola de Judas não tem nenhum capítulo, tem para 25 versículos, 26, assim. 23. Lê para nós. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. É o seguinte: Moisés foi sepultado pelos anjos, o corpo, naquela montanha. O espírito dele foi levado, não para o céu, foi levado para a região dos mortos. Todos iam para lá. Crente ou não crente, iam para lá. Os espíritos ficavam adormecidos. Quando Deus viu o diabo cavucando na montanha para descobrir o corpo, para quê? Ele queria um corpo, ainda estava fresquinho, ainda cheio de saúde, não tinha morrido. Ele entrava, o diabo é um espírito, entrava no corpo, voltava uma vida fictícia, que se chama, atualmente, a ciência chama de zumbi. Zumbi é um morto-vivo, muito usado no Haiti. Quando alguém no Haiti morre de uma doença assim, uma parada cardíaca, uma de câncer, coisa assim, e eles, nós vamos enterrar os ricaços lá que plantam muita cana-de-açúcar, nós vamos sepultar na parede, isso é uma honra, né? Sepulta, tocam clarins, eles... Nunca viram um enterro no Haiti?
tocam, dançam. Por isso que não devemos cantar nenhum corinho com música de jazz. Jazz. Porque isso é satânico. Jazz foi criado no Haiti, que é o país mais satânico. Então, sepultam aqui, fecha aqui a parede direitinho e atrás é aberta uma porta, tiro o defunto e um centro de feitiçaria brutal, e invocam espíritos que entram dentro daquele corpo, ele volta à vida 3, 4, 5, 6 meses. Ora, você já viu uma pessoa endemoniada, a força que tem? Agora vê um corpo desse cheio de demônios dentro, trabalha que assunto sério, vale para 2 touros, até se demolir. Moisés representa um período de 430 anos de Israel cativo no Egito. Entre Malaquias e Mateus, por incrível que pareça, aquela folha em branco representa 430 anos que não houve profecia em Israel. Foi você, nos áureos tempos, que um dia disse lá na brasa, estou lembrado, mas aqui, na primeira igreja batista, não tem profecia. A Bíblia diz aqui que sem profecia, foi você que disse lá, eu me lembro muito bem. Eu não esqueço, não. Bobagem eu esqueço, coisa boa não. Durante 430 anos não tinha mais profecia, porque eles matavam os profetas. Então eles tinham que enganar o povo. O que o Sinédrio fez? Tinha que ter uma religião. Então, quando Jesus nasceu, a religião que predominava em Israel não era nada mais, nada menos que satanismo. Isto é, qual é a religião que era usada em Israel durante aqueles 430 anos de silêncio? Numerologia. Como é chamado? Cabala. Cabala é satanismo. Os safados sabiam que aquele rapaz era o Cordeiro de Deus. Eles sabiam que aquele menino era o Filho de Deus. Mas nós não queremos. Por isso que Jesus... Eu estou explicando esse negócio de Moisés e Elias. Porque Elias é o meio de campo. Vamos usar a terminologia futebolística, hein? Moisés é da defesa. Elias no meio de campo, profeta. E Jesus no ataque, fazendo um golo. Cada pessoa que se converte é um golo que ele faz no time do diabo. Amém? Glória a Deus. Bom, agora vocês prestem atenção. Qual era a conversa de Moisés e Elias com Jesus? Não era papo furado, não era nada disso. Eles estavam falando para Jesus, o homem Jesus. O tremendo sacrifício que ele ia ter na morte na cruz. Mas que ele teria total cobertura do Pai, como havia sido combinado. Porque o diabo ia tentar induzir. Entendeu? Então, Pedro, João e Tiago, né? Eles olham, inicialmente ficaram meio cansados, assim, mas estão os 3 conversando. E note bem, não disse assim, um era velhinho, de bengalinha, o outro tinha... Não. Os 3, de repente, Jesus também ficou, transfigurou-se. Então, a palavra, o vocábulo usado em grego, é o mesmo usado para lâmpada. A lâmpada recebe uma energia de dentro para fora. Tá? E o crente, quando o Espírito vem, ele recebe uma energia que vem do alto, dentro, e reflete a glória para fora. Por isso, Jesus, ainda na carne não glorificado, ele fica igual a Elias e Moisés. Então, estava tão bom. Eu cansei de pregar errado. Não seja como Pedro, Tiago e João, desganado.
em 6 cabanas. Eles pensaram em 3. Eles não pensaram nele. Pensaram em Jesus. Moisés e Elias, estava bom demais. Quem já esteve num culto que o fogo do Espírito está sendo derramado, você quer sair dali? Não quer. Eu tenho saudade daquela época, há muito tempo que não se vê. Mas o fogo era tão grande que incrédulos chegavam doentes e saíam curados, sem saber, ninguém tocou neles. Mas o Espírito Santo tocou. Está explicado o que vocês queriam saber? O seminário não tinha me ensinado isso, foi do lado de lá que ele me ensinou. Não é salvação, é informação.